Bem, então aqui, ó, essa ferramenta que é o lápis, isso aqui, ó, é Paint, eu posso fazer assim, edição em 3D. Edição em 3D. E aí esse 3% é o tamanho da esfera que eu estou trabalhando. Se eu deixar ela maior, né, for aumentando, vai aumentando o tamanho da esfera. E aqui eu tenho as opções, né? Aqui embaixo as opções que eu vou usar para fazer o corte. Ó. Sphere Brush, né? Sphere Brush. Então se eu passar a esfera aqui, ó, se eu passar ela aqui, ela vai juntar, ela vai fechar toda a região do tamanho da esfera. Então vamos supor que eu quisesse, né, fechar essa região aqui onde está com os furinhos, né? Eu diminuo o tamanho dela e eu posso ir fechando aqui, ó. Ela é muito boa para eu corrigir algumas falhas da superfície. Mas tem que tomar cuidado, porque dependendo, se ela pegar fora do furo, por exemplo, ela vai criar um relevo aqui, ó. Então você tem que pegar bem dentro do furo, né, onde você quer fechar. Ó. Você pode fazer isso no 3D, né? Ou usando aqui, ó, direto na janela. E aí vamos supor, aqui, por exemplo, eu passei do ponto, né? Para eu apagar, eu posso usar a tesoura. A tesoura. Ou, né? Ou usar a esfera mesmo, só que daí ao invés de eu usar o Paint, eu uso Erase, que é borracha. E ele vai apagar, só que ele vai apagar usando esfera, né? Então pode ser que no ponto que você apague, ele fique um buraquinho, que nem aqui, ó. Se eu, por exemplo, deixar Paint, né? E passar arrastando em cima da superfície, ele vai criar um desenho, ele vai desenhar em cima da superfície. Eu posso usar isso aqui para reforçar, por exemplo, um implante, criar alguns pontos de reforço nele. Eu posso usar ele para cortar a peça, né, na opção Erase. Entendeu? Posso cortar no ponto onde eu quero. Eu posso, deixa eu ver o que mais. Se eu selecionar a opção Erase All Segments, ele vai cortar todos os segmentos, né? Atravessando. Acredito que ele vai atravessar o outro lado, vamos ver. Não. Não atravessou. Deixa eu ver. Opções Sphere Brush. Sphere Brush. Ele vai cortar também, eu não vi muita diferença não. Eu vou diminuir o tamanho da esfera, mas eu posso, por exemplo, aqui, ó, ir editando. É uma ferramenta de edição, na verdade, né? É como se fosse que nem no ferramenta de edição 2D, que você vai pintando a superfície, vai apagando, vai desenhando. O interessante, aqui, ó, se eu colocar
Vamos supor que eu quero que desenhe só onde tem o osso, né? Na hora que eu passar a esfera, ele vai desenhar, mas ele vai pegar onde a esfera está passando. Ele vai pegar até onde não tem, né? Onde não está com o osso. Aqui eu estava na borracha, né? Mas se eu usar aqui no Paint, né? Ele vai pegar a parte de fora do osso também. Mas vamos supor que eu quisesse pegasse só o osso, né? Que eu quero arrumar a superfície, mas só onde realmente tem osso. Aí eu vou ter que usar essa opção aqui, ó. Eu não sei nem se tem aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó. Editable Intensity Range. Então ele vai desenhar apenas dentro dessa faixa de densidade óssea. Então mesmo que eu saia fora do osso, ele não vai pegar onde não tem osso. Ó. Aqui ele ainda vai pegar um pouco porque eu tenho que controlar, né, essa faixa de densidade. Então vamos supor que eu mudasse essa faixa. Ó. Eu deixasse ela mais, né, mais para o osso. Aí ele vai pegar só onde tem o osso realmente. Mesmo que eu desenhe aqui fora, ele não vai pegar. Entendeu? Ele é bom para você tampar furos, né, fazer algumas reconstruções. Mas ele vai pegar apenas no diâmetro da esfera. E você pode fazer isso também no 3D. Você precisa fazer nessa janela. Vamos supor aqui a gente tinha cortado, né? Tinha feito alguns cortes. Eu vou aumentar o tamanho da esfera, o que ele vai fazer? Ele vai reconstruir onde eu tinha cortado, ele vai tampar novamente. Só que ele vai tampar dentro daquela faixa. Ó. Ele vai tampar apenas dentro dessa faixa. E ele vai apagar também dentro dessa faixa. Se eu vim aqui em Eraser, ele vai apagar dentro da faixa sem ultrapassar o osso. No caso aqui ele fechou porque eu acho que não deve de... Ele vai apagar dentro da faixa do osso, né, na verdade. Né? Então ele vai apagar o osso realmente. Ele vai manter aquilo que está fora da faixa do osso. Aquele desenho que eu tinha feito em cima do osso, né, do implante, ele vai manter. Ele é interessante para você desenhar, por exemplo, implante em cima do osso. Né? Você desenha o implante e depois você apaga o osso e mantém só o implante. Então, vamos fazer o contrário. Ó. Aqui eu estou com o Intensity Range, né? Que ele está de 648,57 no máximo e no mínimo 1976. Eu vou mudar aqui para Threshold para ver qual faixa que é essa. Vou colocar aqui nessa janela, né? Então ele está dentro dessa faixa. Se eu usar a borracha, ele vai acabar apagando o osso. Mas a gente vai deixar que a parte do osso fique oco. E fique mostrando a parte externa do osso. Para isso, o que a gente vai fazer? Vamos ver qual a solução aqui. Outside, inside, outside how visible. Deixa eu ver. Outside. Threshold, vamos ver isso aqui. Below. Vamos estudar a faixa aqui. Ó. Então, ó, você vai ver que vai manter o osso e a faixa externa é onde eu vou trabalhar. Então, esse threshold ele é de menos 418 e 500 e máximo 572. Né? Eu tinha falado o contrário antes. Então, é menos 418 e máximo 572. Então, a gente vai... Vamos voltar lá, né? Me decasca.
aqui aquela parte que eu tinha desenhado, né, que eu falei que estava fazendo como se fosse um implante, né? Então é menos 418, né? E agora? Menos 418. E acho que máximo 572, se não me engano. Agora sim, agora eu vou voltar no 3D. Ó, 3D. E vou usar a esfera. Peraí que eu tenho que usar a borracha, né? Borracha. Então agora eu consigo apagar. Ó. Aqueles relevos que eu tinha feito, eu consigo apagar. Por quê? Porque ele está trabalhando dentro dessa faixa que mantém só o osso, né? Ele vai apagar só o que está externo ao osso. Você pode inclusive apagar os fragmentos, né? Alguns fragmentos, né? Mas ele vai apagar só aquilo que a densidade que for mais mole que o osso, né? Interessante, né? Agora a gente vai tirar o intensity. Aliás, a gente vai manter o intensity, só que a gente vai desenhar. A gente vai tentar desenhar como se fosse um implante aqui, né, em cima. Então eu vou voltar lá para a minha opção de segmento. Voltar aqui na opção de segmento e eu vou desenhar apenas nessa parte externa, tá? Apenas a parte externa. Eu não vou mudar nada aqui, só vou mostrar que ele está, né, com essa parte externa. Então eu vou voltar aqui no... Não sei se vai dar certo aqui, vamos lá. 3D Paint. Então tá aqui. Desenhei isso, tá? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou manter apenas isso e vou apagar o osso. Vou apagar o osso. Então a gente vai voltar lá no Threshold. E agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vou jogar 1976, 1976 e aqui a gente vai, não lembro qual que era, mas deixar aqui, ó. Então eu estou vendo a superfície do osso. Vou deixar até um pouquinho mais, né? Aqui, ó, a superfície do osso. Aqui eu vou deixar no máximo. Agora vamos voltar na visualização aqui, né? No 3D. Vamos aqui em borracha. E a gente vai apagar dentro dessa faixa, que era... O que era mesmo? 493, né? 493 e o restante a gente deixa no máximo. Então eu vou deixar aqui, ó, 493. E o outro eu vou deixar no máximo. E agora a gente vai apagar. Então a gente vai apagar tudo. Posso até deixar a esfera grandona, né? Não sei se vai dar certo. Deu certo. Então, aqui, ó. Vamos lá. Apaguei tudo. E aí ficou só a parte que seria o implante, né? E agora, assim, esses fragmentos soltos, eu posso vir aqui, ó, em ilha, né? Selecionar essa casca, né? MD casca. Clicar Apply. E vai manter o segmento maior. Aqui, tem que diminuir o voxel. Vou colocar aqui, sei lá, 300 voxel. 20 voxel, vamos ver.
Outside how vis... Ah, tá. Desativar aqui. É que daí tem que desativar o Editable Intensity, né? Para poder apagar a parte externa. Aqui, ó, vou mudar de cor. Colocar em azul. E agora você consegue ver, ó, a gente desenhou o que seria o implante, né? E aqui eu tenho a mandíbula, né? Como se fosse um implante. Usando apenas uma ferramenta de arrastar, né? Praticamente. Então a gente tem aqui a peça, né? MD Cask. Aqui tem outras coisas que eu não sei se vai dar certo usar. Ó. Tem o smoothing, né? O smoothing é... Vou clicar Apply. Então o smoothing, essa ferramenta smoothing é para suavizar a superfície. Ó. Eu aumentei aqui para 3, né? Se eu fizesse essa suavização com 1, ele ia suavizar só que menos. Né? E eu posso também suavizar ele usando a esfera, que daí ele vai suavizar apenas onde a esfera passar. Só que daí tem que diminuir o tamanho da esfera, né? Não sei se vai funcionar no caso da esfera, vamos testar. Lá, ele suaviza só onde eu passo a esfera. Eu posso escolher onde eu quero suavizar. Certo? Muito bom. Então, assim, ó, pegando dos vídeos anteriores, né, a gente já sabe essa ferramenta, o Threshold, a ferramenta de Paint. Não usamos esse daqui ainda, né, o lápis. Usamos o Draw, né, não usamos o Draw ainda. Erase, Level Trace não usamos. Fill entre Slicer também não. Mas usamos esse daqui, ó. Usamos essa, Threshold, Paint, Borracha, Hollow, Smooth, Scissor, Slan, Logic Operator e Wrap. Agora tem uma outra ferramenta que é interessante, que é essa daqui, ó. Fill Between Slicer. Eu vou adicionar mais uma camada aqui, ó. Vou chamar ela de olho. Escolher uma cor aqui. Olho. Aliás, olho. Vou mudar essa cor. Aqui eu não tenho uma visualização muito boa, né? Mas a gente vai testar de várias formas aqui. Então eu vou selecionar aqui olho e Paint. Desenhar. Se eu for aqui no 3D, ó, eu tirei a esfera 3D. Então ele vai desenhar, né? Como se fosse uma bolachinha só. Que eu tirei da esfera 3D. Agora eu vou pegar na vista
nessa vista aqui frontal. Vou desenhar também a esfera. Agora na vista axial. Vamos lá. Então a gente tem aqui, ó. Não sei se ele vai preencher, vamos ver se ele vai preencher. Selecionar olho e aqui é Fill entre Slicer. Só vou clicar aqui em inicializar. Show em 3D. Apply. Ele não preencheu nesse caso. A gente vai descobrir por quê. Vai descobrir por que ele não preencheu. Então vou voltar, né? Vou usar só essa vista sagital. Não foi. Então, estou preenchendo, né, pulando algumas camadas. Agora eu vou usar essa ferramenta aqui, ó. Fill Between Slicer. Então o que ele fez aqui? Ó? Ele preencheu as camadas. Isso aqui é apenas para você ver a transparência, né? Então ele preencheu essas camadas, ele fez uma leitura, né, de onde elas estavam e foi conectando elas. Depois disso, você pode aplicar um smooth nela. Você vem aqui no smooth, né? Vou colocar 5 aqui e apply. Ele vai suavizar essa superfície. Então, o smooth aqui no segmento slicer, ele vai funcionar mais, né, o smooth, quando eu usar quando eu gerar, né, por exemplo, quando usar a ferramenta, essa ferramenta aqui, ó, o Wrap Solid. Quando eu usar a ferramenta
fill entre slicers, né, preencher entre os slicers, ela não funciona muito bem. Então, nesse caso, o que eu faço? Né? Eu converto o segmento, né, em superfície 3D. Eu uso aqui, ó, Export Visible Segment to Model. Aí, né, converti lá. Aí, o que eu faço? Eu vou até tentar fazer sem converter, vamos ver se vai dar certo. Eu vou deixar aqui o olho, né, ainda como segmento. E eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, Surface Model. Surface Model, vou para Surface Toolbox. Em Surface Toolbox, eu vou selecionar... eu vou precisar converter primeiro em 3D. Então, eu volto lá, né? Aqui no segmento olho, eu clico no botão direito e coloco aqui, ó, Export Visible to Segments to Model. Então, ele converteu num arquivo 3D, né? Para ser exportado. Agora sim, agora eu vou lá no... Porque ele converteu numa Surface, né? Eu vou aqui em Surface Toolbox, seleciono o olho, o output, né? Como que vai ser o resultado? Eu vou criar como um novo modelo, que vai ser olho 2. E aqui, ó, que eu tenho que prestar atenção. Eu vou usar a ferramenta, eu vou usar aqui, ó, Uniform Mesh, que ele vai aparecer assim. Quando entrar, ele vai aparecer assim. O que eu vou usar aqui? Eu vou usar Uniform Mesh, eu vou deixar o número de pontos 6. Decimate, eu deixei aqui 0.6. Border Detection, deletar as bordas. Smooth, eu vou deixar 97. Pass Hand, 0.01. Border Smooth, né, para ele suavizar as bordas também. E é isso. E agora eu vou clicar em Apply. Então você vê que ele criou, né, ele juntou essas bordas, criou uma suavização da área que corresponde ao olho. Aqui em Data, vou deixar desativado aqui a visualização do olho, né, do segmento. Então lá, ó, voltando lá em Surface, vamos supor que eu vou criar aqui, né, Create New Model, eu vou subscrever ele. Ele vai criar em cima desse olho 2 mesmo. Eu vou alterar aqui, ó. Quer ver? Onde que eu posso alterar aqui? Eu vou tirar a detecção de borda para ver o que acontece. Clicar em Apply. Então aqui ele suavizou, né, mas ele manteve as bordas. Se eu voltar lá em Data, né, e colocar aqui, ó, ele manteve mais uniforme, quer dizer, mais próximos, né, mais próximo da região onde eu tinha demarcado. Essa ferramenta, ela é muito útil quando você quer fazer o desenho de um segmento, né, específico. Ou desenhar uma região onde está com tumor, por exemplo, né? Pode ser muito útil. Então, voltando aqui, né, deixa eu apagar isso aqui. Vou deixar só o segmento. Então, eu poderia fazer o seguinte, eu criei, ele não aceita criar em dois ou três planos, ele só aceita criar esse preenchimento, né, em um plano apenas. Se eu quisesse fazer mais preciso, né, eu teria que criar no outro plano também. Mas existe uma outra utilidade nela, né, uma outra forma de usar ela, que é assim, ó. Eu vou remover, né, adicionar aqui olho. Agora, assim, se eu fosse fazer o threshold, detecção automática, né? Eu quero saber em qual nível, né, densidade ele estaria o olho. Então,
vou aumentar aqui. Então ele estaria mais ou menos aqui, ó, entre 5 e 656. Então, uma outra forma que dá para trabalhar nele é assim, ó. Eu fazer o preenchimento do olho dentro desse parâmetro aqui. Então eu vou selecionar aqui Editable Intensity Range e vou colocar aqui 5 e 656. E aí dentro dessa faixa eu vou desenhar dentro dessa faixa, né? Usando esse Intensity. Vou aumentar aqui um pouco. Então é isso. Eu criei algumas camadas e agora eu vou usar a ferramenta Fill entre Slicer. Bem, para preencher eu posso agora tirar do Editable Intensity. Vamos testar, né? Eu não sei se vai dar certo. Porque senão ele vai fazer muito furado a peça, né? O segmento. Então ele criou, né, daquela, como se diz, daquele contraste que a gente tinha escolhido, né, para ele fazer o olho. Só que você vê que ele ficou tudo furadinho, né? Ficou tudo furado. Aí nesse caso a gente poderia, né, converter ele, não sei se vai dar certo, né, mas vamos converter ele em superfície e ver o que dá para ser feito, né, editando essa superfície. Então a gente vai lá em Surface
Eu vou escolher a opção Fill Hole, né, para fechar os furos. Vamos clicar, selecionar o modelo, Create New Model. E vou selecionar aqui, ó, Apply. Você vê que ele conseguiu fazer, né? Só que ele agora tem que trabalhar nas configurações. Então, voltando aqui para o Surface Model, Surface to Box, vamos aumentar aqui para o máximo. Deixa eu ver, Rename, Corrente Model. Ok. Não teve muita mudança. Vou tentar de novo alterando aqui. Border Detection. Então é isso, ele criou, né, uma região que seria a superfície, mas como o olho não estava totalmente fechado, né, ele ficou com muitos furos, e o que ocasionou aí, né, girando essa falha. Bem, então aqui a gente vai criar também, né, o olho da mesma forma, só que no outro plano. Eu vou usar aqui, a gente poderia até usar os três planos, né, mas eu vou usar o plano frontal, esse aqui.
Vê que nesse segundo plano que eu estou usando, não deixei ativado o Editable Intensity, porque eu já tenho meio que uma referência né, de um dos planos, então eu sei mais ou menos qual que é o limite onde eu consigo passar, né, o Paint. E talvez agora, na hora que eu for usar, ele desconfigure o anterior, porque na verdade era para eu ter criado um novo segmento. Ó. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui, ó, Fill Entry Slice, né? Ele vai acabar desconfigurando o anterior, provavelmente. Porque ele não aceita fazer em dois planos, ele aceita apenas em um plano. Então, para eu fazer no outro plano, eu deveria ter criado aqui, ó, adicionado um novo segmento. Ele acabou aceitando. Acabou aceitando. Dá até para a gente tentar fazer agora no plano sagital. Eu não sei se ele faz revertendo, se de repente eu mudar a posição, né? Se ele vai conseguir processar. Vou tentar aqui. Por exemplo, eu estava indo num sentido, agora eu voltei, né? O sentido. Vamos ver se ele vai processar. Vamos lá. Vamos para 3D. Vamos clicar inicializar. Ele aceitou. Só que na verdade eu acabei criando no plano errado. Eu acabei criando camada no outro olho. Então vamos acertar aqui. Ó. Apagar essas camadas. E criar no plano correto.
Na verdade já está criado. Deixa eu ver, qual o plano que está faltando? É o... Eu criei em todos? Ah, eu criei em todos. É que na verdade ele preencheu, né? É automático. Então ele acaba fechando o outro lado também. O que dá pra gente fazer é refinar, né? Fazer alguns refinamentos. Por exemplo, posso vir aqui, ó, é, borracha, né? E apagar alguns pontinhos. Bem, fiz alguns refinamentos. Agora eu vou voltar lá na ferramenta de preencher, né? E vou clicar nela. Então tem aqui, ó, olho um pouquinho melhor. Aí é claro, depois eu posso usar, né, outras ferramentas aqui, por exemplo, a tesoura, né, para ir melhorando essa superfície. E aí finalmente, né, posso ir lá criar a superfície 3D. E usar o Surface Model, a ferramenta Surface Toolbox. Apply. Aí eu tenho aqui o olho, né? Só que a região que seria do olho suavizada. Eu volto lá em data.
posso converter esse olho em modelo segmentado. Daí eu consigo visualizar na toma a posição que ele está, se a posição está correta. E eu jogo esse modelo segmentado lá no grupo, né, onde estava sendo criado os segmentos. Aí eu volto no Segment Editor, consigo visualizar ele lá. Ó. E aí, né, com ele aqui, eu não sei se dá para continuar editando ele, eu converti ele em segmento. Mas não tenho certeza se dá para continuar editando. Por exemplo, ele está com uma falhinha aqui, né? Talvez, vamos ver. Vou pegar ele aqui e ver se vai dar certo. Espera aí. Tá aqui, eu consigo editar. Mesmo depois que eu converti para 3D, eu volto para segmento e consigo fazer uma edição no olho. Agora, né, dá até para eu suavizar aqui. Ó. Eu posso usar a ferramenta Smooth. 2. Selecionar Paint. Selecionar Paint. Edit 3D. E aí, né, tentar suavizar aqui. Ó. Não deu certo aqui. Deixa eu ver. Smooth. Aqui. É que eu tenho que estar na ferramenta Smooth, né? Eu tinha deixado na ferramenta do Paint. Tem que estar ativado o Smooth. Lá ele vai suavizando. Deixa eu colocar assim. Não suavizou muito. Mas enfim, essa daqui, né? É a parte que eu estou mostrando de como desenhar em cima né, da tomografia um segmento específico. É que essa tomo também ela não está muito boa para isso. O ideal aqui, né, essa é uma tomo cone beam. O ideal seria uma tomo helicoidal, onde você consegue ver bem segmentos de tecido mole.